Oi gente, tudo bem? Vamos começar então mais uma videoaula de matemática. E o tema da atividade dessa semana é análise combinatória. Vamos ver a definição que está na atividade. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda o número de possibilidades da ocorrência de um determinado acontecimento, chamado evento. Bom, o que seria isso? Um estudo que possibilita a realização de contagens de maneira mais eficiente, prática, rápida. Vamos ver o primeiro exemplo. Uma menina possui uma blusa, 4 saias e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Então, na análise combinatória, tem um método chamado de árvore das possibilidades, onde a gente descreve todas as possibilidades que podem ocorrer. Vamos marcar aqui os vestimentos. Aqui eu vou colocar blusa 1 e as saias A, B, C e D. Podendo combinar com o sapato X ou o sapato Y. Na primeira situação, vou fazer ela aqui, eu poderia ter a blusa 1 combinando com a saia A e o sapato X. Segunda situação, aqui, blusa 1, saia A, sapato Y. E assim por diante, vou fazendo até esgotar todas as possibilidades. Só que no estudo da análise combinatória, a ideia é chegar no resultado através de cálculos, para não ficar tendo que desenhar. Por exemplo, no exemplo anterior, eram poucas situações diferentes. Agora tem estudos que os cálculos são muito grandes, então não compensa ficar fazendo a árvore das possibilidades. Por isso existe o princípio fundamental da contagem, que é um estudo inicial da análise combinatória. É um método algébrico que permite determinar o número de possibilidades sem precisar descrevê-las, como no exemplo anterior nós fizemos. Basta fazer o produto entre elas. Então, no exemplo acima, a gente faz 1 vezes 4 vezes 2, obtendo 8. Já obtém diretamente o resultado sem ter que montar tudo aquilo. Ela pode se vestir de 8 maneiras diferentes. Vamos para o exemplo 2. Que é um exemplo bem clássico, bem usado em exercícios da análise combinatória, que é a combinação entre números. Formar números, números pares, números terminados em 0, números ímpares, varia bastante. Nesse caso, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 4 algarismos podemos escrever? Bom, primeiro a gente precisa lembrar a diferença entre algarismo e número. Os algarismos são símbolos do sistema decimal, são 10 símbolos. O 1, o 2, o 3, esses são os algarismos. Agora veja, pegando alguns desses algarismos, eu posso formar números. Por exemplo, o algarismo 1, ele já é o número 1. Ele é algarismo, símbolo, esse símbolo aqui, e é o número 1. Mas se eu pegar o algarismo 1 e juntar com o algarismo 3, eu vou formar o número 13, que é o número de 2 algarismos. Vou pôr mais um algarismo aqui, o algarismo 5. Forma o 135, que é o número de 3 algarismos distintos, todos diferentes. Vou formar mais um número de 3 algarismos. O 222. É o número de 3 algarismos, mas não são distintos, repetiu o 2. Formar um número de 4 algarismos distintos. 4.853. É um número de 4 algarismos distintos. Um número de 4 algarismos que não precisa a exigência de ser distinto. Vou formar 5.858. É um número de 4 algarismos, 5.000, mas eu repeti o 5, repeti o 8. Agora eu vou formar um número de 4 algarismos
usando o algarismo que eu quiser aqui em cima. Livre, vamos ver. Por exemplo, eu quero começar com o 0. 0, vou pôr na segunda casinha o 1. Depois aqui vou colocar o 2 e aqui vou repetir o 1. Formou o número 0, 1, 2 e 1. Esse número não é de 4 algarismos, porque se eu coloquei o 0 no começo, comecei com 0, então eu deixei ele com 3 algarismos só, o 121. Então, quando eu for formar números de 4 algarismos, eu não posso contar com o 0 no começo, porque senão ele fica de 3. Ou, por exemplo, se eu for formar número de 5 algarismos, não posso contar com o 0 no começo, senão ele não vai atender o que eu estou pedindo. Então essa é basicamente a diferença entre número e algarismo. O algarismo é o símbolo indo-arábico que a gente usa no sistema de numeração decimal. São 10 símbolos, que dá para fazer todos os números. E com os algarismos a gente forma número. O próprio algarismo é um número. O 7 é um símbolo, o algarismo, mas é o número 7 também. E assim por diante. Bom, voltando no exemplo 2, eu quero formar números de 4 algarismos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 opções. Então eu tenho uma técnica que a gente usa uns quadradinhos. Eu faço assim, ó, eu coloco um primeiro quadradinho para ver quantos eu posso usar para a primeira casinha. Como ele não fala distintos aqui, quer dizer, pode repetir, não falou números distintos, então eu posso repetir os algarismos. Então, como eu não escolhi nenhum para a primeira casa, eu tenho todas as possibilidades para escolher. Quantos algarismos eu posso escolher? Para a primeira casa, 6. Eu tenho todos à minha disposição. Para a segunda casa, como ele falou que pode repetir, então eu vou ter 6 ainda. Para a terceira casa, 6. E para a última, 6 também. Lembrando da árvore das possibilidades, eu tenho 6 opções para combinar com 6 na segunda, para combinar com 6 e para combinar com 6. Então vai ser o resultado da conta 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Que dá 1296. Fazendo um cantinho aqui, só para imaginar alguns números que possam estar nesse meio aí. Vai estar lá o 1265. Vai estar? Sim, tem esses algarismos. Vai estar lá o 2233? Sim, também, pode repetir. Vai estar lá o 6543? Sim, também. E vai estar lá o 8390? Não, porque não tenho essa opção aqui, não tem 0 aqui, não tem 9, então esse aqui não vai estar lá. Se eu quisesse escrever todos. Se eu fosse descrever todos, quantos eu tinha que escrever? 1296 números. Já no exemplo 3, ele coloca praticamente o mesmo exercício. São os mesmos algarismos, ó, o algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, para formar números de 4 algarismos, só que distintos agora. Agora a gente não pode repetir, certo? Bom, gente, e agora? Agora eu não posso repetir algarismos. Então, veja, como não escolhi nenhum ainda, quantas opções eu tenho para a primeira casa? Todas, 6 opções. Só que como eu não posso repetir, pensando nas roupas lá, é como se diminuísse a possibilidade para a segunda, porque já está repetindo. Então, quantas opções eu tenho para a segunda casa de algarismo? Como de todos esses 6 eu entendo que eu já escolhi um, agora restam 5. E para a terceira, já escolhi 2. Quantos restam aqui? 4. E para a quarta, já escolhi 3. Então, de 6 restam 3. Pelo princípio fundamental da contagem, eu faço esse, vezes esse, vezes esse. O resultado vai ser a quantidade de números, que são 360 números de 4 algarismos distintos.
Vamos escrever no canto aqui alguns números que a gente pode escrever nessas condições. Estaria nessa lista de 360 números o número 2346? Sim, ó, algarismos diferentes, distintos, e um número de 4 algarismos. Estaria lá o número 1263? Sim, é de 4 algarismos diferentes. Estaria lá o número 3453? Não, porque ele que é distinto, então esse não conta. Então muitos vão cair fora, por isso que diminuiu bastante, para 360. Então, nós vimos no exemplo 2, formar números de 4 algarismos com esses algarismos propostos aqui. No exemplo 2, podendo repetir. E no exemplo 3, como apareceu a palavra distintos, ou às vezes aparece a palavra de algarismos diferentes, aí eu faço esse método, eu vou diminuindo e faço a multiplicação, certo? E aqui está a lista de exercícios para vocês fazerem dessa matéria. Olha, o primeiro, bem parecido com aquele da menina lá, 5 camisas, 3 calças, 2 pares de sapato, mesmo esquema. Princípio fundamental da contagem. Ó. É o princípio fundamental da contagem. Que conta faz, professor? Vezes essa conta aqui. Então, esse primeiro bem básico daquele modelo. O segundo, um exercício que aparece bastante, muito nessas provas que vem do Estado e tal, sobre combinação entre um cardápio de um restaurante e tal. Princípio fundamental da contagem. Esse terceiro aqui, tranquilo também, ó, sobre as cidades A, B e C. A pessoa quer ir da cidade A para a cidade C passando por B. Então, quantas opções ela tem no primeiro caminho e quantas no segundo? Princípio fundamental da contagem. O quarto, com os algarismos 2, 4, 6 e 8, quantos números de 2 algarismos podemos escrever? Está escrito distintos aqui? E esse 5? Olha o que está escrito aqui no 5. O sexto. Esse sexto fala o seguinte, usando os algarismos do sistema decimal, lembra que são 10 algarismos, todas as possibilidades. Tem um número lá que não pode começar com ele, porque senão não fica de 4 algarismos. E o último, de quantas maneiras diferentes a gente pode organizar pessoas numa fila. Fila indiana é uma atrás da outra, né? Que nem para pegar merenda na escola. São 5 pessoas. Quantas opções? Não chegou ninguém ainda. Quantas opções tem para o primeiro lugar? E depois que chegou um, e daí? Queria lembrar vocês que acessem o blog que eu montei para vocês, para a gente facilitar o trabalho. Todas as atividades que a gente postar, que eu postar de matemática, estão lá no blog. Então, vocês perderam atividades passadas, estão lá, é só olhar lá. Tem a opção, um link para imprimir. Tem as respostas de atividades anteriores, respostas da AP, tem vídeos informativos e tudo mais. Certo? E tem outras coisas também que eu, à medida do possível, vou postando lá para diversificar e alegrar um pouco esses momentos meio complicados que nós estamos vivendo. Certo, gente? Então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida é só chamar. Eu estou à disposição, chama no Zap, a gente vai, à medida do possível, tentando atender todo mundo. E, se puder, fique em casa, que a coisa está feia por aí. Sigam as orientações da ciência. Vocês são estudantes. O estudante tem que ser diferenciado de quem não estudou. Então não pode ficar acreditando em bobagem. Hoje em dia está muito fácil, dá para pesquisar. Se a pessoa falou uma coisa que você acha que pode ser duvidosa, pesquisa. Entra no Google lá, você vai saber se é verdade ou é mentira. Tem muita fake news por aí, então quem é esclarecido fica melhor, sempre. Certo? Tudo de bom então para vocês e até a próxima.